E o presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, deve anunciar hoje à tarde que o partido fará uma oposição responsável ao governo Lula. A apuração é do Caio Junqueira, está lá no nosso site também. A informação foi confirmada à CNN pelo líder do PL no Senado, Carlos Portinho. Segundo ele, os dois partidos têm divergências marcantes, como a defesa de um Estado mínimo, e por isso a oposição é natural. Apesar disso, Portinho disse que poderá haver apoio ao governo em algumas pautas econômicas. O partido também pode anunciar hoje que pretende lançar candidatura própria à presidência do Senado e apoiar Arthur Lira à presidência da Câmara. Vamos conversar sobre isso com os nossos analistas, Gustavo Uribe e Alexandre Borges. Uribe, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, inclusive, ao falar ali ao lado de Baleia Rossi, foi questionada por uma das jornalistas que estavam no local sobre essa oposição que o PL ofereceria, então, neste momento, se isso a preocupava. E ela falou, não, porque é natural que quem perca esperneie um pouco, fique reclamando, é necessário haver uma oposição. O que a gente pode esperar agora, de fato, da atuação do PL em termos de nome ou da manutenção de Jair Bolsonaro como principal figura dessa oposição à esquerda e até das ações no Congresso? Tucanou, né? Oposição responsável. O importante é o termo responsável, porque já indica que é uma sinalização para apoio de pautas governistas. A gente não pode esquecer que o PL era o partido de José Alencar, que foi candidato a que foi vice-presidente de Luiz Inácio Lula da Silva. O PL também de Valdemar Costa Neto, que era aliado de primeira hora de Lula e que foi condenado no escândalo do Mensalão. Então, há uma ala do PL que é bolsonarista, é a ala do presidente Jair Bolsonaro, mas há uma ala que é centrão até na alma. E o centrão sempre acaba compondo com o governo de ocasião. Então, Valdemar Costa Neto pensa no futuro, pensa em como o partido dele deve se estruturar a partir de agora, é a maior bancada da Câmara dos Deputados, é a maior bancada do Senado Federal e sim, pode ter uma participação política um pouco mais direta. É claro, neste primeiro momento, o PL sai gigante das urnas e sai sob a sombra de Jair Bolsonaro. Então, é normal que seja oposição, mas quando usa a palavra oposição responsável, é porque não irá se colocar totalmente contra pautas governistas e pode até compor em algumas alianças programáticas dentro do Congresso Nacional. Mas hoje, até lideranças um pouco mais pragmáticas do PL avaliam que é insustentável para o partido fazer parte da esplanada dos ministérios, até porque Luiz Inácio Lula da Silva em nenhum momento indicou isso e que seria melhor se manter como uma força viva no Congresso Nacional para eventualmente fazer um novo nome de oposição, no caso, para 2026. Devem ser, claro, oposições bem diferentes, né? Do Bolsonaro e do partido, né, Borges? Ah, com certeza. Olha, essa é uma questão interessante. Vocês vão lembrar que uns dias atrás, a gente conversando sobre esse assunto, eu cheguei a falar que o PL não é bolsonarista, ele é valdemarista, né? E a gente vê que é exatamente isso que está acontecendo. Valdemar Costa Neto é um profissional da política, ele sabe o que ele está fazendo. E ele, na hora que ele montou a chamada nominata, que ele montou o nome dos candidatos para concorrer na última eleição, o que ele fez? Ele pegou do bolsonarismo alguns nomes que ele achou que eram campeões de voto, puxadores de voto, e botou estrategicamente nos estados. Só que ao lado desses puxadores de voto bolsonaristas, ele colocou políticos da confiança dele. Então, na hora que um bolsonarista puxava 1, 2, 3, 5 deputados pelo coeficiente, pela votação, ele levava também valdemaristas. Então, nessa composição aí de 99, 100 deputados, pelo menos metade não tem compromisso direto com o projeto bolsonarista de poder. São políticos ligados, evidentemente, diretamente a Valdemar Costa Neto. Então a gente pode fazer um paralelo com o que aconteceu com o PSL há 4 anos. Houve um acordo, Bolsonaro concorreu pelo PSL, o PSL tinha essa chamada ala pragmática também, era um partido do centrão, enfim. E depois que o presidente Bolsonaro foi eleito, no ano seguinte começaram já as primeiras brigas. E em algum momento chegou ao ponto do Bolsonaro ter uma briga pública com Luciano Bivar, foi uma coisa que todo mundo acompanhou. O presidente acabou saindo do PSL, ele tentou montar um partido, não conseguiu e acabou se unindo ao PL. Ele tem relações históricas e antigas com o Valdemar Costa Neto dos tempos que ambos eram deputados.
Esse é um caminho natural. Se vai acontecer em algum momento um rompimento de Bolsonaro com o PL, nós vamos ver. Mas impossível não é. Valdemar já está conversando com o Lula da maneira pragmática como ele faz e nesse momento não tem nada que vá fazer com que ele pare com esse processo. O que ele precisava do bolsonarismo ele já recebeu. Muito voto nessa eleição. A partir de agora ele está olhando para frente e cuidando do próprio partido. Borges e Uribe, obrigado por enquanto. A gente vai conversando aqui.